Bom, pessoal, nesse experimento aqui, a gente vai introduzir o nível 4, né, armazenamento aqui do TPM LoRa. Tá? Então, lembrando, só recapitulando, no experimento anterior, no nível 3, a gente trabalhou com o nível 1, que é responsável pela coleta dos dados ali no nosso sensor, né, lidar com o nosso sensor de maneira geral. Nós trabalhamos também com o nível 2, que é responsável pela transmissão dos dados entre a borda e o nosso sensor, o nível 1 e vice-versa, né? E também nós trabalhamos com a borda, né? Então, no experimento anterior, a gente viu que o nível 3, a borda, é responsável por ditar, por exemplo, a periodicidade de coleta, de envio de pacotes para o nível 1, para o nosso sensor. Então, nesse caso aqui, a gente vai estar introduzindo, então, o nível 4, né? Que é basicamente responsável por armazenar todo e qualquer tipo de dados aqui da nossa aplicação, né? Então, para quem se lembra, no nível 3, ele exibia o resultado das coletas ali dos pacotes na tela, né? Então ele informava ali a luminosidade, informava RSSI, a relação sinal-ruído, a contagem dos pacotes, tudo na tela. Então, nesse momento aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai armazenar esses dados, além de exibir eles na tela, nós vamos armazenar os dados aqui no nível 4, né? Então, seriam aqui os dados brutos coletados, né? Esses dados brutos, eles podem ser tanto da aplicação quanto relacionados ao gerenciamento da rede. Então, por exemplo, no caso nosso da aplicação, são os dados coletados ali da luminosidade, do sensor de luminosidade. E os dados brutos relacionados à rede são a RSSI, intensidade do sinal ali na interface, a relação sinal-ruído, se houve ou não uma perda de pacotes, né? Só que, além disso, a gente também pode, no nível 4, armazenar o quê? Nós podemos armazenar os dados processados, né, que seriam aí uma estatística, né, um processamento que eu faço em cima dos dados brutos, né, os parâmetros e outras características, como, por exemplo, o blockchain, né. Os dados processados, quem vai processar esses dados é o nível 5, no futuro, a gente não está trabalhando com ele ainda. Tá? Então, nessa aplicação aqui, nesse exemplo, a gente vai se concentrar nos dados brutos, armazenamento dos dados brutos e também no armazenamento dos parâmetros da aplicação. Tá? Outra coisa importante, o firmware que é carregado tanto na base quanto no nosso sensor é o mesmo, são os mesmos do experimento 3. Então a gente não vai cobrir essa parte aqui. Tá? Então, se você já realizou o experimento 3, se você já carregou os firmwares da base e do nosso sensor, já está tudo ok. O que vai mudar de fato? O script da base ele vai ser alterado, né? Por quê? Porque agora, além dele ditar a comunicação com o nosso sensor, ele também vai escrever os dados aqui no nível 4, né? Então, vamos conhecer aqui a estrutura dos diretórios, a estrutura desse experimento. Tá? Então, aqui eu tenho o diretório do experimento. Aqui eu continuo tendo aqui o nível 1 e o nível 2, com o firmware tanto da base quanto do nosso sensor. Então, lembrando, esses daqui são os mesmos do experimento 3. A gente não vai fazer o carregamento deles aqui novamente. Nós temos aqui o nível 3, nós temos um script da base, só que esse script ele está atualizado, porque a partir de agora o que ele vai fazer? Ele vai escrever os dados lá no nível 4, né? Além de exibir. A gente vai ver isso na prática em execução. E por fim nós temos aqui o nível 4, né?
que vai armazenar nesse momento os dados brutos e os parâmetros, né? Aquilo que eu estou chamando aqui de configurações. Tá? Então, por exemplo, esse aqui são coletas anteriores, deixa eu mostrar para vocês como que ele está sendo. Então, por exemplo, ó, dados brutos, aplicação, .csv. Eu vou abrir aqui para a gente visualizar rapidamente. Então, aqui eu tenho uma tabela, né? Então, eu tenho um timestamp, carimbo de tempo, com a data, o horário da coleta e o valor da luminosidade que foi coletado naquele momento, né? Então, aqui os dados brutos da minha aplicação. Depois a gente volta aqui para ver mais detalhes, para ver ele preenchido novamente. E nós temos também aqui os dados brutos rede, que vai armazenar os dados aí relacionados à saúde da rede, né? Então aqui novamente um timestamp, o status, né? Então cada linha aqui representa um pacote que foi solicitado pela base ao nosso sensor. Então, por exemplo, esses 3 primeiros pacotes, eles foram encaminhados para o nosso sensor e a base recebeu uma resposta do nosso sensor. Esse 4º pacote aqui, por exemplo, a base solicitou, fez uma solicitação, mas ocorreu algum erro na transmissão, alguma coisa impossibilitou que o pacote fosse recebido no retorno, né? Então, por isso que ele está registrando aqui como um erro, né? Então, tem alguns erros eventuais aqui que vão ocorrendo durante o processo. Nós também temos aqui a RSSI de uplink, a RSSI de downlink, a relação sinal-ruído de uplink e a relação sinal-ruído de downlink, né? Além dos dados bruto rede e dos dados brutos aplicação, nós também temos aqui os parâmetros de configuração, que estão armazenados aqui no arquivo configurações.yaml, né? Então, o YAML, ele é um tipo de arquivo que trabalha com chave valor. Então, aqui eu tenho uma chave nível 1, e qual que é o valor da chave nível 1? Uma subchave chamada ID sensor-alvo. Então, essa chave aqui em específico, ela está armazenando o quê? O endereço, o ID do nosso sensor. Então, lembrando que quando a gente foi carregar o firmware, a gente visualizou lá que o endereço do nosso sensor era 1, né? Então, agora eu posso informar qual é o endereço do meu sensor aqui pelo arquivo configurações. Aqui também eu tenho algumas configurações do nível 3, né? Se ele está ativado ou não. Então, o que significa isso? Se ele deve ou não encaminhar algum tipo de pacote para o nosso sensor, a porta serial que ele vai estar utilizando para se comunicar ali com a base, né? Então, no meu caso aqui, eu estou trabalhando com a porta /dev/tty USB 0, que eu estou no Linux, né? Se você está no Windows, é necessário nesse momento alterar aqui a porta. Então, por exemplo, se a porta que a sua base está conectada no computador é a COM3, você vai vir aqui e vai alterar para COM3. Se for o COM4, você vai vir aqui e vai alterar para COM4. E aí depois você vai salvar o arquivo, né? No meu caso, é o /dev/tty USB 0. O intervalo de leitura, a cada quanto tempo que eu vou encaminhar um pacote para o nosso sensor? Aqui, por exemplo, está a cada 1 segundo. Eu vou deixar definido aqui a cada 4 segundos. Depois a gente vai alterar esse valor. Se acontecer algum tipo de falha, né, na conexão ali com a interface serial, a porta serial, depois de 10 segundos ele vai tentar restabelecer uma conexão, tá? Então eu posso controlar esse parâmetro também. E por fim aqui nós temos o ID da base, né, que é o ID 0, também ali carregado no firmware. Aqui também eu tenho uma chave do nível 4 que está armazenando aqui o nome do
diretório nível 4, né? Então, esse nome aqui, ele vem daqui, né? Nível 4, né? E por fim aqui eu tenho uma outra chave que está armazenando o nome do arquivo para armazenar os dados brutos da rede, né? Nesse exemplo aqui, eu não estou trabalhando com o nome do dados aplicação, o nome do arquivo dados aplicação aqui no arquivo configurações, somente do arquivo, o nome do arquivo dados brutos redes. Então, se eu quero alterar o nome desse arquivo aqui, eu vou alterar o valor dessa chave, né? Ele vai alterar lá. Então, aqui está um exemplo de arquivo de configurações. O que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer um teste, um experimento de coleta, nós vamos ver os dados sendo coletados e nós vamos fazer algumas alterações aqui para ver aqui o script reagindo, né, a elas. Então, eu vou salvar aqui as configurações e vou voltar aqui para o diretório nível 3, onde eu tenho o arquivo base.py. O que eu vou fazer? Botão direito aqui, abrir no terminal. Então, lembrando, quem está usando Windows pode executar esse script no idle ou em qualquer outro ambiente, tá? Tranquilamente, da mesma forma como vocês estão acostumados. Eu vou acabar utilizando aqui o terminal mesmo, tá? Então eu vou chamar aqui o script Python 3 base.py. Vou fazer uma pausinha no vídeo que eu acabei esquecendo de ligar o nosso sensor. Olha que coisa, né? Acabei esquecendo de ligar ele na energia. Vou fazer uma pausinha no vídeo. Bom, voltei aqui, tá? Então conectei o dispositivo numa interface USB apenas para alimentar eletricamente ele, tá? E aqui tá, a gente consegue ver aqui a troca de pacotes, né? Os dados sendo recebidos. Acho que agora vai perder o pacote novamente. Eu estou tendo um problema aqui que é relacionado aos jumpers, aos fios. Eles estão escapando aqui, eles estão soltando e isso está ocasionando aqui uma perda de pacotes, tá? Não é relacionado à aplicação em si, não é o problema de software, mas é um problema de hardware, né? Mas aqui já voltou a estabilizar, né? Então, só para mostrar aqui em cima, houve várias perdas de pacote, mas depois a gente acabou aqui conseguindo estabilizar, né? Voltou de novo a apresentar problemas aqui. Então, essa questão dos jumpers é uma questão que tem que tomar um certo cuidado, né? Ter uma certa paciência com eles, porque eles acabam soltando mesmo e acaba gerando um certo desconforto, tá? Eu vou estabilizar aqui novamente e já volto. Pronto, voltei aqui, parece que deu uma estabilizada novamente, então ele está recebendo os pacotes. Bom, agora, de acordo com o meu relógio, é 3 e 1, né? Então, por que eu estou falando isso? Vamos dar uma olhada aqui, por exemplo, no dados brutos aplicação. Então, eu vou abrir aqui o arquivo. Né? Hoje também é dia 19 de setembro e aqui dá para ver, né? Ó, então, assim, aqui as últimas coletas aqui relacionadas a esse momento. Então, por exemplo, agora nesse momento a luminosidade aqui do ambiente é 439. Eu vou fechar o arquivo, vou deixar a minha mão em cima do sensor de luminosidade por um tempo, né? Posso acompanhar aqui no monitor que ele ainda, parece que vai perder novamente o pacote. Deixar minha mão em cima dele aqui. Hoje está um pouco difícil aqui os jumpers aqui. Eu acabo movimentando muito eles e acaba ocasionando esse tipo de problema aqui, né? Então,
Eu queria mostrar aqui a mudança, eu estou tentando deixar de um jeito aqui para deixar... beleza, ó, então vamos ver lá, de 442 ele baixou para 219 na próxima leitura. Vamos dar uma olhada aqui no arquivo, dados brutos aplicação, e ver essa reação, lá, 442, 219, as duas últimas leituras, né? Agora, vamos dar uma olhada aqui também no arquivo dados brutos rede, para ver o que ele anda registrando, né? Então, ó, tá aqui, né? Então, as minhas leituras, né? Os pacotes que tiveram uma resposta, né? A base teve uma resposta, ele registra ok, as que não tiveram, ele vai registrar erro na transmissão, né? Essas últimas transmissões aqui equivalem a esses erros aqui, né? Então não é necessariamente nesse caso uma falha de rede, né? Mas acaba sendo indiretamente, né, uma falha no hardware do equipamento, no caso aqui porque ele está utilizando alguns jumpers, né? A gente entende que quando a gente tiver o Pcalora oficial, a gente acaba diminuindo, mitigando bastante essas falhas aqui, esse tipo de falha. Tá? Bom, o que eu queria mostrar para vocês agora é um pouco aqui do configurações, tá? Então, percebam que o script ele está em execução, né? E a cada quanto tempo que ele está mandando os pacotes? A cada 4 segundos. Eu vou alterar isso daqui para 1 segundo, por exemplo, e vou salvar aqui o arquivo. E vamos ver aqui o que vai acontecer. Percebam que ele agilizou um pouco mais aqui a transmissão. Então, cada 1 segundo ele está mandando um pacote, tá? Então, ele está mais rápido. Agora vamos fazer o seguinte, vamos colocar 10 segundos aqui. Então, mudei, vou salvar o arquivo. Vamos verificar aqui, né, ó, que ele parece que parou, né, mas na verdade ele está demorando um pouco mais por conta desses 10 segundos, né. Vou voltar aqui para um tempo de 1 segundo, por exemplo. Começou a agilizar mais. Estou controlando aqui a velocidade, a taxa de transmissão dos pacotes, né? Vou também aqui alterar a chave ativo de true para false, para ver o que vai acontecer. A ideia é que ele vai parar a execução. Vou salvar. E olha a mensagem que ele apareceu aqui, coleta pausada, né? Então, ativo false. Então, depois de 5 segundos, ele vai verificar novamente se essa chave ela foi alterada para ele poder continuar. Então, não é que o script foi interrompido, o script ainda continua ativo. O que aconteceu é que essa chave controla a coleta ou não, né? Então, vamos lá, vamos voltar novamente aqui para true. Lembrando, a gente pode fazer isso no Windows também, da mesma forma que eu estou fazendo aqui. Alterei para true, agora ele volta a tentar coletar os pacotes. Está fazendo aqui a coleta dos dados, tá? Bom, então é isso, né? No caso do Linux aqui, para interromper esse script, eu vou apertar Ctrl C, né? Aí ele vai parar a execução. No caso do Windows, você pode interromper a execução do script no ambiente ali de desenvolvimento que você está usando, tá? Então, pode ser o idle, né? Você pode fechar o idle ali que ele vai interromper a execução, tá? Então, o objetivo aqui foi introduzir aqui o nível 4, né? Através do armazenamento dos dados brutos
tanto da aplicação quanto da rede, e também aqui das configurações, né, dos parâmetros, alguns parâmetros aqui que a gente acabou utilizando durante o experimento. Tá? Espero que tenha ficado claro para vocês.